Olá, hoje vamos desbravar um território que, olha, costuma dar um nó na cabeça de muita gente: a ortografia da língua portuguesa. É verdade, um desafio e tanto. Pois é, a gente tem aqui um material, parece parte de uma gramática, talvez, para concursos, né? Mas que, na verdade, traz umas dicas bem valiosas para todo mundo que quer escrever melhor. Exatamente. Mesmo quem não está estudando para a prova se beneficia. Nossa missão aqui é tentar tirar o essencial dessas regras, sabe? Pescar a lógica por trás delas. Isso quando ela existe, né? Às vezes falta um pouco de lógica mesmo. E quem sabe fazer ortografia parecer um pouco menos um bicho de sete cabeças. O texto até fala de umas tretas antigas entre Brasil e Portugal sobre como escrever. Ah, sim. As discussões sobre acordos ortográficos são históricas. Parece que o tema é mais quente do que a gente imagina. Vamos tentar simplificar um pouco as coisas. Vamos lá, com certeza. A ortografia é, basicamente, esse acordo coletivo para a gente padronizar a escrita culta, né? Um padrão necessário, imagino. Sim, e como a fonte aponta, esse padrão depende muito da história das palavras, da etimologia e de umas decisões meio arbitrárias ao longo do tempo. Arbitrárias. Tipo, alguém decidiu e ficou. Quase isso, em alguns casos. E o acordo ortográfico mais recente, aquele de 1990, que começou a valer mesmo em 2016, Que gerou tanta discussão. muita. Ele teve essa ambição grande, né? De unificar a escrita em todos os países de língua portuguesa. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, todos eles. Para fortalecer o idioma, lá fora, certo? Isso. A ideia era aumentar o prestígio do português no cenário internacional. Interessante essa busca por unidade. Mas vamos ao que interessa. Como é que esse material ajuda a gente a escrever melhor? Ele começa falando dessa reforma. Sim, mas logo de cara ele já traz um alerta que eu acho fundamental. E isso vale ouro, viu? Qual seria? As regras ortográficas, por mais detalhadas que sejam, elas não cobrem tudo. Não tem como. O universo de palavras do português é imenso. Mais de 380 mil. Nossa, isso é muita palavra. Muita. E aí entram as exceções, palavras estrangeiras, regionalismos. Por isso, a memória visual é crucial. Lê muito, sabe? Prestar atenção em como as palavras são escritas. Essa talvez seja a ferramenta mais poderosa. Sim, faz todo sentido. Não adianta só decorar regras se você não reconhece a palavra quando vê, né? Exato. A fonte até dá uma dica boa para quem estuda para concurso, focar nas palavras que sempre caem. Aquelas figurinhas carimbadas. Isso, porque elas tendem a se repetir e ler as próprias questões de prova já ajuda a fixar a forma correta. É um estudo ativo. Boa dica! E antes da gente mergulhar nas letras mais, digamos, problemáticas, tem a mudança do alfabeto, né? Bem lembrado. O acordo oficializou o KWY. Nosso alfabeto agora tem 26 letras. E a gente usa essas letras em que exatamente? Em casos bem específicos, né? Siglas e símbolos internacionais, tipo quilômetro, quilo, W de watch, nomes estrangeiros, claro, Washington, Yasmin, Wagner. E aquelas palavras que a gente pegou emprestado? Também show, play, delivery, know-how. E os derivados, né? Tipo kafkiano, de Kafka, ou byroniano. Entendi. A língua vai absorvendo, né? Se adaptando. Ok, então. Vamos encarar as regras. Por onde a gente começa a desemaranhar esse novelo? Talvez pelas confusões mais clássicas? I ou I? O ou U? Pode ser. É um ponto que gera muita dúvida mesmo. A pronúncia regional às vezes atrapalha, ou a falta de atenção na hora de escrever. Com certeza. Eu mesmo, às vezes, fico na dúvida. A fonte lista alguns exemplos, mas a dica principal é: tá na dúvida? Consulta um bom dicionário. Não tem erro. E prestar atenção nos parônimos. Parônimos. Ah, lembrei. Aquelas palavras parecidas na escrita ou no som, mas com significado diferente, certo? Isso mesmo. Tipo, comprimento de tamanho com O e comprimento de saudar com U. Ou descrição de descrever e descrição de ser discreto, é isso? Exatamente essa é a ideia. A fonte não traz esses exemplos específicos para EI e OU, mas o princípio é o mesmo. Para EI, ela cita, por exemplo, empecilho, que é com E. Sempre acho que é com I. Muita gente acha. E privilégio, com I. Mexerico, com E.
displicente com I. Para O e U, temos abolir com O, bueiro com U, Bueiro com U, esse é o erro direto. mágoa com O, cutucar com U. E úmido sempre com U, tá? Nada de úmido. Úmido com U. Anotado. Ler bastante ajuda a fixar isso, né? Ajuda demais, é o melhor exercício. Certo. Outra dupla que causa calafrios. G e J antes de E e I. Qual é a lógica aqui? Se é que tem uma. Olha, tem uma tendência sim, geralmente ligada à origem da palavra. Ah, a etimologia de novo. Ela mesma. Palavras que vêm do latim ou do grego costumam usar G. Pensa em ginásio, gestão, agitar. Faz sentido. Já as palavras de origem árabe, africana ou indígena tendem a usar o J, tipo jiboia, canjica, jerimum. Interessante. Então a história da palavra já dá uma pista boa. E tem aquelas terminações também, né? Tipo agem, geralmente com G. Sim, as terminações agem, igem, ugem costumam ser com G. Garagem, vertigem, ferrugem. Mas cuidado com as exceções. Sempre elas. Sempre, tipo pagem ou lambugem são com J. E a confusão clássica, viagem, substantivo é com G, mas viagem do verbo viajar é com J. Essa é clássica de prova. Com certeza. E verbos terminados em jar ou gear sempre vão ter J nas conjugações. Arranjar vira arranje, viajar vira viagem. A fonte até destaca ojeriza com J como uma pegadinha comum. Ojeriza com J. Ok, e a dupla X e CH? Essa aí também parece ter umas regras meio escorregadias. É outra área complexa, sim. Tem aquela regra geral que muita gente conhece, usar X depois de ditongo, né? Som de duas vogais juntas. Sim, caixa, feixe, frouxo. Exato. Mas aí já vem a exceção famosa, recalchutar, que é com CH. Ah, essa é batida mesmo. Outra regra é usar X depois da sílaba inicial em, como em enxame, enxoval. Mas essa também tem exceção, né? Ouvi dizer. Tem, e são importantes, ligadas à origem de novo. Se a palavra original tinha CH, o derivado mantém o CH. Por exemplo, encher vem de cheio, então é com CH. Encharcar vem de charco, também com CH. Entendi. Então a regra do em não é absoluta. Tem que ver a palavra mãe e depois da sílaba me. Geralmente, depois de me, usa-se X. Mexer, mexicano, mexilhão. E a exceção? A mais conhecida é mecha, de cabelo. Essa é com CH. Fora isso, muitas palavras com X ou CH dependem da etimologia mesmo. Não tem jeito. Abacaxi, que é indígena, usa X. Chave, chuva, são com CH. E o X ainda pode ter vários sons para complicar. Exatamente. O X é um camaleão. Pode ter som de CH, como em xícara, som de Z, como em exame, som de S, como em texto, som de CS, como em táxi, ou até som de SS, como em auxílio. Nossa, que confusão! Isso só reforça a ideia, não dá para depender só de decorar a regra. De jeito nenhum. Tem que ler, observar, consultar. E a turma do S? S, Z, SS, C, SC. Parece até uma convenção de letras para fazer o mesmo som. Como a gente se vira com isso? Essa é talvez a maior fonte de dúvidas mesmo. Vamos tentar simplificar os princípios, tá? O C, por exemplo, ele só existe antes de A, O, U. Nunca antes de E ou I. Certo. Açúcar, cabeça, poço. Isso. E muitas vezes ele aparece em palavras de origem árabe, africana, indígena, paçoca, mussarela, açaí, ou em palavras que vieram do latim onde um T virou C, tipo ação, que veio de acto. E o SS? O SS aparece entre vogais para manter aquele som forte de S, né? Passado, discussão, promessa, e também naquelas conjugações de verbos no imperfeito do subjuntivo, se eu fosse, se ele comesse. Ah, verdade. E o SC? Que a gente vê em nascer, crescer, piscina. O SC é um dígrafo, duas letras com um som só, que a gente herdou do latim. E muitas palavras ele tem esse som de S forte, mas atenção! Lá vem. Na conjugação de alguns verbos, tipo nascer e crescer, ele some ou vira C. Eu nasço, eu cresço.
Ah, é verdade. Eu nasço, eu cresço, certo? Sobraram o S e o Z. Como diferenciar esses dois? Aqui a formação da palavra ajuda bastante, sabe? Os sufixos podem ser uma boa pista. Tipo, Sufixos como es ou esa, que indicam origem, português, inglesa, marquesa, ou oso, osa, para formar adjetivos, cheiroso, bondosa, são com S. O sufixo isa, de poetisa, também. ok, esses são com S. E com Z? O sufixo es ou esa, que forma substantivos abstratos a partir de adjetivos. Tipo lucidez de lúcido, pobreza de pobre. Esses são com Z. Ah, essa dica do sufixo Z é boa. Ajuda a organizar. E para verbos? Aquela história de isar com S e isar com Z. Como funciona mesmo? É isso aí. A regra geral é: se a palavra original, a palavra primitiva, já tem S no radical, o verbo derivado que termina em isar vai manter o S. Por exemplo, Pesquisar tem S, então o verbo é pesquisar, com S. Análise tem S, verbo analisar, com S. entendi. E se a palavra original não tem S? Aí o verbo formado com o sufixo isar leva Z. Atual não tem S, verbo atualizar, com Z. Civil não tem S, verbo civilizar, com Z. Parece lógico, mas tem exceção, imagino. Tem algumas importantes, ligadas mais à etimologia do que à forma da palavra primitiva em português. Tipo catequizar, que é com Z, embora venha de catese, com S, e batizar, também com Z, vindo de batismo, com S. Essas exceções complicam um pouco, mas a regra geral de isar, isar parece bem útil. E o S com som de Z, tipo em casa. Ah, sim. Isso geralmente acontece quando o S está entre duas vogais, casa, mesa, crise. Ou, às vezes, depois de ditongo, coisa, lousa, maisena. É mais uma questão de posição na palavra, da fonética mesmo. Entendi. É o som falando mais alto que a regra, talvez. Perfeito. E a letra H? Aquela letra muda que parece estar ali só para, sei lá, enfeitar ou complicar. O H inicial, na maioria das palavras, como hoje, história, herói, é puramente etimológico. É uma herança do latim, do grego. Ele não tem som em português, mas a tradição da escrita manda manter. Então ele não serve para nada no som. No início da palavra, não. Mas ele é fundamental nos dígrafos, CH, LH, NH, né? Chave, filho, ninho. Aí sim ele ajuda a formar um som específico junto com a outra letra. Ah, claro. Nos dígrafos ele trabalha. E em interjeições tipo a, o. Também. E naqueles casos com hífen, quando um prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com H. Tipo sobre-humano? Exato. Antigênico, pré-história. O hífen é usado e o H se mantém. Mas atenção, Mais atenção. com alguns prefixos comuns como des, in, re, sub, a regra é juntar tudo e eliminar o H. Fica desumano, inábil, subhumano. Entendi. O H some nesses casos. Hífen é um capítulo à parte mesmo, né? Com certeza, hífen daria outra conversa longa. Mas avançando no material, tem uma parte sobre verbos terminados em e, a e iar, que pareceu bem interessante. Qual é a pegadinha aí? Ah, essa parte é boa. A regra geral é a seguinte: verbos terminados em e, a, como passear, pentear, frear, eles ganham um i tônico extra em algumas pessoas do presente. Como assim um i extra? No presente do indicativo e do subjuntivo, nas pessoas eu, tu, ele e eles. Fica eu passeio, tu passeias, ele passeia, eles passeiam. Mas atenção, no nós e vós não tem esse i extra. É nós passeamos, vós passeais. Que curioso. E os verbos em iar, tipo copiar, negociar? Esses, na maioria, são regulares, seguem a conjugação normal. Eu copio, tu copias, ele copia. Sem esse i intruso.
Ah, então a diferença principal é esse i tônico que aparece nos verbos em iar em algumas pessoas. Mas o material fala de um grupo mário. Que história é essa? Mário é um truque, um mnemônico, para lembrar de 5 verbos terminados em iar, que são exceções. Eles se conjugam como se fossem ear. 5 exceções à regra do iar. Quais são? São mediar, ansiar, remediar, incendiar e o primo dele intermediar e odiar, Mário. Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. E como eles ficam? Nesses 5, aquele i tônico aparece, igual nos verbos em iar. Então eu medeio, tu anseias, ele remedeia, eles odeiam. Que interessante. Então, para esses 5, a regra geral do iar não vale. E o material ainda mencionou uma coisa mais estranha ainda, sobre dupla conjugação. Isso eu não entendi direito. Sim, e isso é fascinante, achei muito curioso. O texto do próprio acordo ortográfico, lá nas entrelinhas, sugere que verbos terminados em iar, que tenham um substantivo correspondente terminado em iu ou ia átonos. Como assim? Tipo, negociar e negócio, odiar e ódio. Exatamente esses. Nesses casos, o acordo dá a entender que poderia haver 2 formas de conjugação possíveis no presente do subjuntivo. 2 formas, como assim? Por exemplo, para negociar, poderia ser que eu negocie ou que eu negociei. Para odiar, que eu ode ou que eu odeie. Jura, negociei, odeie. Nunca ouvi ninguém falar assim. Pois é, o autor da fonte que a gente está usando também acha muito improvável que isso seja cobrado em provas ou que pegue no uso real. Mas está lá no texto do acordo. É uma peculiaridade que mostra como a norma pode ser complexa, né? Ou até ambígua. Realmente. Mostra a complexidade por trás das regras. Falando em flexibilidade, o material também lista palavras com dupla grafia aceita, né? Isso eu achei interessante. Sim, e a lista é considerável. Mostra que a língua não é tão rígida assim. Aceita variações. Quais são alguns exemplos? Ah, tem vários. Abdome e abdômen, assobiar e assobiar, bêbado e bêbedo, essa é mais rara, 14 e 14, 14 e 14, as duas valem. as duas, cotidiano e cotidiano, enfarte e infarto, louro e loiro, percentagem e porcentagem. A lista é longa mesmo. Bom saber que existe essa margem, né? Nem tudo é ferro e fogo. Exato. Reforça que nem sempre tem uma única forma certa e imutável. Certo. E para fechar essa parte das regras, vamos falar rapidinho de maiúsculas e minúsculas. Quais são os pontos-chave para a gente lembrar? Olha, a regra básica é minúsculas para o dia a dia, nomes comuns, dias da semana, meses, estações do ano, segunda-feira, janeiro, verão, pontos cardeais quando indicam direção, tipo rumo ao norte. E as maiúsculas? Maiúsculas no início de frase, claro. Nomes próprios de pessoas, lugares, entidades, marcas, Maria, Brasil, ONU, Coca-Cola, nomes de eventos históricos importantes, feriados, descobrimento do Brasil, Natal, Páscoa, títulos de livros, jornais, filmes, siglas, IBGE, FGV. E aqueles casos que sempre geram dúvida, tipo nome de disciplina, matemática com M maiúsculo ou minúsculo? E cargo, tipo presidente. Nesses casos, o uso costuma ser facultativo. Você pode escrever aula de matemática ou aula de matemática. O presidente da República ou o presidente da República. Ah, então não é obrigatório. Não, o mesmo vale para nomes de ruas, Rua da Paz ou Rua da Paz, doutrinas ou movimentos artísticos, romantismo ou romantismo. O contexto, a formalidade, a ênfase que você quer dar, tudo isso pode influenciar a escolha. Entendi. É mais flexível do que eu pensava. E, para terminar mesmo, o material diferencia abreviaturas de abreviações. Qual é a diferença? É simples. Abreviatura é quando a gente encurta a palavra e coloca um ponto final para indicar que cortou um pedaço. Tipo, página vira PAG, limitada vira LTDA. Certo. E abreviação?
Abreviação é quando a gente usa uma forma reduzida da palavra que já se consagrou pelo uso e geralmente não tem ponto. Moto para motocicleta, foto para fotografia, pneu para pneumático. Ah, entendi a diferença. E tem uma dica sobre unidades de medida, né? Sim, importante. Siglas de unidades de medida do sistema internacional, como metro, m, quilômetro, km, hora, h, quilograma, kg, elas não têm ponto depois e não levam S para indicar plural. É 10 quilômetros e não 10 km. 2 horas e não 2 HS. Ótimas dicas práticas. Bom, acho que demos uma boa geral nesse material sobre ortografia, hein? Demos sim, foi bastante coisa. Recapitulando rápido. A gente viu a ideia por trás do acordo ortográfico, a importância gigante da leitura e da memória visual, que vai muito além das regras. Fundamental. Desvendamos algumas confusões clássicas com o GG, XCH, a galera do S, Z, C, SS, SC. Vimos as particularidades dos verbos mario, que foi novidade para mim, Aquela exceção curiosa. e a flexibilidade das duplas grafias, as regras gerais de maiúsculas e minúsculas. E o ponto central que a fonte sempre martela, né? E que vale a pena a gente reforçar de novo. As regras são um guia, são um mapa. Mas o território real da língua é enorme, cheio de detalhes, de exceções, de mudanças. O mapa não é o território. Exatamente. A familiaridade que vem da leitura constante, da observação, é o que realmente nos deixa mais seguros para escrever. E claro, consultar bons dicionários, gramáticas, sempre que a dúvida bater. Não ter vergonha de consultar. Totalmente. E se a gente pensar no significado disso tudo? Dominar a ortografia não é só para passar na prova ou parecer mais, sei lá, culto. É essencial para a comunicação ser clara, né? Sem dúvida. Escrever corretamente evita mal-entendidos, transmite cuidado, respeito pela língua e pela pessoa que está lendo. Uma vírgula no lugar errado muda tudo, né? Imagina uma letra trocada. Muda tudo. Uma comunicação escrita eficaz, seja num e-mail de trabalho, numa mensagem, num relatório, num post, ela passa pela correção ortográfica. Isso dá credibilidade, precisão para a mensagem. Então, para a gente fechar, além de ficar tentando decorar se é com G, ou J, S ou Z, talvez a reflexão final seja sobre a própria dinâmica da língua, né? Como assim? Sei lá, pensar em como esses acordos que tentam unificar a escrita entre países tão diferentes, ou a aceitação dessas duplas grafias, ou até essas regras cheias de exceções, como tudo isso mostra que o português é uma língua viva, né? Que está sempre em movimento, se adaptando, respirando no mundo todo. Fica aí a provocação para a gente pensar.